paz a todos, boa noite, tudo bem? Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para que você compartilhe esse culto, para que você envie esse link para os seus familiares, para os seus amigos, para que eles possam conhecer mais e também ter um encontro com a palavra do Senhor nesta noite, amém? E para que a gente possa orar, eu gostaria de ler 1 João 4,16, que diz assim: E nós o conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. E nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. Senhor, nós amamos a sua presença, Pai. Nós reconhecemos que o seu amor, ele é o fundamento de todas as coisas. Ele é o fundamento de nós estarmos aqui, Senhor. O seu amor nos traz confiança. O seu amor nos traz segurança. O seu amor lança fora todo medo, Senhor. E nós cremos que esse amor é a chave para essa nação. Esse amor é a chave para essa geração, é a chave para esse tempo, Senhor. Deus, faz-nos manifestar este amor ao próximo, Deus. Ao próximo, Senhor. Que nós possamos ter confiança em Ti, Senhor. Deus, nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, mas nós confiamos na Sua palavra, Deus. Nós confiamos que o Senhor entregou o Seu melhor para nós. E que nada que nós possamos fazer compraria isso. Senhor, nós somos gratos, gratos, Deus. Esse amor, ele nos consome nesta noite. Esse amor, ele inunda as nossas casas, os nossos lares. Esse amor inunda este culto nesta noite, Pai. Deus, e nós queremos reconhecer quem Tu és. Nós queremos reconhecer quem Tu és. Tu és um Pai de amor, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós ansiamos Te encontrar, Deus, naquele dia. Nós ansiamos louvar juntos com os anjos e reconhecer e cantarmos Santo, 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 Santo. Ao único, Senhor. Ah, Jesus. As aflições desse tempo não são de se comparar pela glória que há de ser manifestada na vida dos Teus filhos, Senhor. Obrigada por nos amar, Deus. Obrigada por cuidar de nós, Deus, em todos os momentos. Nós Te amamos, nós Te amamos, nós Te amamos. Nós Te amamos, nós Te amamos, nós Te amamos, Senhor. Tu és tudo, Tu és tudo, Tu és tudo, Tu és tudo, Senhor. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ah, eu sou Teu.
sou teu, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, quem tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Queremos construir, Senhor, as nossas vidas em Ti, Pai. Nós declaramos que o Senhor é o fundamento, Tu és o fundamento de tudo. Jesus. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és, Senhor. Estás aqui movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Mesmo que eu não te veja, eu confio. Mesmo que eu não te veja, eu confio. Sei que estás no controle. Eu sei que estás no controle. Mesmo que eu não te veja, eu confio. Mesmo que eu não te veja, eu confio. Sei que estás no controle.
sei que estás no controle. Mesmo que eu não te veja, eu confio. Mesmo que eu não te veja, eu confio. Sei que estás no controle. Sei que estás no controle. Mesmo que eu não te veja, eu confio. Mesmo que eu não te veja, eu confio. Sei que estás no controle. Sei que estás. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. O meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. 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 E esse é quem tu és. 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 Glória a Deus, queridos, graça e paz a todos. O nosso Deus continua sendo um Deus de milagres. O nosso Deus permanece sendo um Deus de promessas. O Deus que continua fazendo caminhos no deserto. Ele é a luz na escuridão. E nesse momento eu quero te convidar a orar ao Senhor. Só que orar de uma forma muito especial. Não por você. Talvez você tenha necessidades, talvez você tenha pedidos a fazer, talvez você tenha demandas para levantar a Deus em oração, mas eu gostaria de pedir nesse momento para você não orar por você. Ore por alguém conhecido, ore por uma família que está precisando de mais amparo do que a sua família. Ore por uma família que tem membros que testaram positivo para o Covid-19. Ore por famílias que estão enfrentando enfermidades e não podem ter essas enfermidades tratadas por causa da pandemia que nós vivemos. Ore por famílias cujos chefes de família, os mantenedores, perderam renda por ocasião desse momento econômico que nós vivemos no país. Eu sei que você tem necessidades, assim como eu também tenho, mas eu quero te mostrar na Bíblia que Deus muda realidades quando a gente deixa de olhar só para nós e passamos a olhar para as necessidades dos outros também. Jó capítulo 42 e versículo 10, escute o que está escrito. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía. Esse texto está mostrando que o Senhor mudou a história de Jó. Ele reconfigurou a história de Jó, porque Jó, ele teve uma experiência com Deus. Essa experiência com Deus fez Jó parar de olhar para si próprio. E você conhece a história de Jó, o sofrimento que ele passou, as guerras que ele enfrentou, mas Jó parou de olhar para si e começou a colocar os olhos nas necessidades alheias. E é impressionante observar que Deus mudou a história de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Não foi quando Jó orava por si, foi quando Jó orou pelos seus amigos. Então eu quero te convidar a abrir mão agora de uma posição altamente egoísta, que acha que só as nossas necessidades são importantes de serem supridas. Não foi isso que Jesus nos ensinou. A palavra diz que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, irmãos, esse é o momento
que nós estamos passando uma guerra, mas como é bom Deus olhar do céu e encontrar um povo que ora por necessidades dos outros, fragilidades dos outros. Então quero te convidar a orar por pessoas que você conheça, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas da faculdade, da escola. Nós vamos levantar um clamor nesse momento. Ore juntamente comigo. Pai, obrigado por esse tempo tão especial. Obrigado porque acabamos de declarar que o Senhor é o Deus de milagres, o Deus das promessas, o Deus que cria caminhos no deserto. Senhor, nós invocamos a Tua palavra que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será Deus. O Senhor não mudou. Os tempos mudam, governantes mudam, circunstâncias mudam, mas o Senhor não muda. Por isso nós nos unimos em fé agora. Cada um que acompanha essa transmissão, que menciona, que ora com fé por uma pessoa, por um amigo, por um familiar, por pessoas, Pai, que estão passando tanto aperto nesse momento. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da nação brasileira. Tem misericórdia das pessoas que sofrem. Tem misericórdia desses, Pai, que estão em aperto, que estão carregando dores intensas, agudas, extremas no seu corpo. Pessoas que estão, Pai, enfrentando inflamações, pessoas que não conseguem respirar direito, pessoas que estão internadas, às vezes, Pai, com cuidados tão frágeis, cuidados, ó Senhor, tão mal prestados e que precisam de um milagre. Senhor, nós nos unimos em fé e oramos neste momento, pedimos, ó Deus, opera milagres nesses que estão, Pai, se recuperando desse teste positivo para o Covid-19, opera milagres para esses que estão com doenças crônicas, com câncer, esses que estão, Senhor, aguardando uma chamada para fazer hemodiálise, Senhor, em nome de Jesus, que esses organismos sejam tocados nessa hora, que haja o restabelecimento da saúde, que haja o alívio dessas dores, Senhor, que as inflamações desapareçam agora, Senhor, que qualquer tipo de dor nas juntas, nos órgãos, Pai, aqueles órgãos que estão comprometidos, em nome de Jesus, nós declaramos o Teu poder em ação neste momento, que haja milagres, Pai, nós concordamos que o Senhor é o Deus de milagres, concordamos que o Senhor muda histórias quando a gente se propõe a orar e a praticar a Sua palavra, e nós declaramos, Pai, mudanças de histórias, nós declaramos, histórias são reconfiguradas, são transformadas pelo poder da Sua palavra, pelo poder da fé. Ó Deus, está escrito, nada é impossível àquele que crê, e porque cremos, declaramos que milagres acontecem nesse momento, declaramos que os milagres ganham forma neste momento. Pai de amor, aqueles milagres que já estão em construção, aperfeiçoa eles, Pai, que eles sejam estabelecidos, que a Tua glória seja conhecida. Pai, abre portas a esses que necessitam de milagres na vida financeira, que o Teu nome seja honrado, glorificado. Nós Te entregamos toda a glória e louvor em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, preste muita atenção nisso. Você que orou conosco, eu gostaria que você mandasse uma mensagem de texto agora para a pessoa por quem você orou. E você vai escrever nessa mensagem o seguinte: acabei de orar por você, como está a sua saúde? Pergunte para essa pessoa e aguarde a resposta. Eu creio que enquanto oramos aqui, Deus operou milagres. E eu creio que esses milagres devem ser testemunhados. Se você tiver um testemunho de alguém que você orou neste momento e que milagres aconteceram, por favor, compartilhe conosco,
Nós queremos testemunhar do que Jesus está fazendo neste tempo e edificar a fé de muitas pessoas. Escreva nos comentários a resposta de quem você orou. Escreva o nome da pessoa, escreva o testemunho, porque nós queremos glorificar o nome de Jesus que vive e reina para sempre. Nós acabamos de falar sobre a importância de vencer o egoísmo. E nós vencemos o egoísmo quando a gente se coloca no lugar dos outros, quando a gente se tira os olhos das nossas necessidades e observamos um pouco o outro. E é baseado nisso, é esse tipo de atitude que Deus espera de nós quando a gente vai semear no reino dele. Egoísmo não combina com a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é uma cultura de entrega, de sacrifício, de serviço, de obediência. Então é importante que você saiba que quando a gente se propõe a semear no reino de Deus, essa atitude já demonstra o quão desprendidos estamos, ou seja, o quanto que você está desprendido, desapegado das coisas dessa terra para honrar o Senhor, para honrar o teu Deus. Então quero te convidar nesse momento a também fazer a sua semeadura de amor. Você pode devolver o seu dízimo se você congrega aqui conosco na CBN. Você pode semear uma oferta de amor neste momento. Vão aparecer aqui na tela os nossos dados bancários e nós vamos adorar o Senhor. Enquanto adoramos, você pode completar a sua transferência, escolhendo uma dessas contas e semeando com muito amor naquilo que Deus tem feito nesta casa, consolidando e expandindo o evangelho dele. Vamos orar? Pai, consagramos a Ti cada oferta, consagramos a Ti cada dízimo. Obrigado, Jesus, por esse tempo tão especial, que podemos demonstrar na prática que nós não somos apegados às coisas desse mundo. Podemos demonstrar na prática o quanto Te amamos, o quanto a missão do Senhor, a obra do Senhor é importante para nós e o quanto estamos dispostos a semear. Por isso consagramos dízimos, consagramos as ofertas, consagramos cada gesto de amor e de semeadura que o Teu povo faz na Tua obra. Pai, nós abençoamos a vida desses mantenedores. Que venha sobre eles provisão, que venha sobre eles abundância, que eles encontrem portas abertas, ó Deus, em nome de Jesus, nesses dias que vivemos. Nós Te damos graças por cada milagre na área financeira, que o Senhor já está liberando, que o Senhor já está preparando. Seja louvado o Teu nome, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos contribuir ao Senhor. Aos Teus pés estou, para render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto, fui perdoado logo que Te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de Ti, e eu quebro meu vaso aos Teus pés, aos pés do meu amado, e eu quebro meu vaso
teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti, e eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado, e eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais, a sua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. E eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado, e eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado. Glória a Deus por todas as coisas, que bom, estamos aqui reunidos para mais uma vez prosseguir no estudo do Apocalipse e entender os planos e propósitos de Deus nessa série que nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a revelação de Jesus a João e aprendendo a discernir sinais, a discernir o tempo que nós vivemos e perceber o quanto que está próximo a volta de Jesus. Temos chamado esses dias de contagem regressiva, por entender que existe uma contagem de Deus que está regredindo até o ponto de todas as profecias da Bíblia se cumprirem. Mas a pergunta que nós carregamos quando estudamos Apocalipse é: será que esse texto não pode ser mais aplicável? Será que o texto do Apocalipse, ele não pode fazer parte do meu dia a dia e eu entendê-lo de uma maneira mais funcional, mais dinâmica? E a resposta é sim, podemos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos primeiro fazer um movimento de leitura, de interpretação e de fundamentação desse texto, tanto do ponto de vista histórico, quanto do ponto de vista profético, simbólico. Muitas pessoas, ao ler o Apocalipse, elas ficam espantadas, outras pessoas ficam curiosas. E por que elas agem assim? Porque
o livro do Apocalipse, em virtude da sua circunstância na qual foi escrito, ele apresenta muitos símbolos, muitas metáforas, ele apresenta muitas figuras aqui que são difíceis de serem interpretadas se nós tirarmos eles do contexto original, da interpretação original, e ao mesmo tempo o livro do Apocalipse, ele é mal visto por algumas pessoas por não entenderem. Há cristãos que evitam ler o livro do Apocalipse, porque não consegue decifrar os enigmas que aparecem, não consegue perceber as metáforas que estão envolvidas na escrita desse livro. Então, é importante que você saiba de algo. Apocalipse não é uma mensagem de Deus para te amedrontar. Apocalipse não é uma mensagem de Deus para que você tenha medo do inferno e por isso queira ir para o céu. Não. Apocalipse é uma mensagem de amor de um pai que ama para gerar conforto, edificação e certeza de que os planos desse pai que ama serão completamente estabelecidos. Então, com isso, eu quero te dizer que o que nós vamos encontrar aqui no livro de Apocalipse é uma mensagem de conforto, de edificação e de certeza, convicção que todos os planos de Deus serão estabelecidos. Em 1 Tessalonicenses 4:18, Paulo, quando vai abordar o ensino sobre a volta de Jesus, ele deixa muito claro que nós precisamos nos animar uns aos outros com essas palavras. Veja a ênfase que Paulo emprega aqui, que o ensino sobre a volta de Jesus, o ensino do fim dos tempos, não deve causar pânico. Não deve causar medo, pelo contrário, deve gerar ânimo, deve gerar expectativa, deve gerar uma grata alegria e uma convicção crescente de que todos esses fatos se cumprirão. Então, baseado nesse ponto de vista, nós vamos estudar o milênio. E o que é o milênio? O milênio que aparece em Apocalipse 20 é o reino milenar de Cristo. É o governo de Cristo durante 1000 anos da história, depois de que o falso profeta, o anticristo e também o dragão, a serpente, que também é chamada de diabo, foram julgados. Então começa o reino milenar de Cristo após a sentença e o julgamento da trindade maligna, que é a besta, ou seja, o anticristo, o falso profeta e também o dragão, que é a serpente, Satanás. E quando nós falamos de milênio, existem 3 interpretações que eles abordam essa questão do milênio. E os primeiros a interpretarem são aqueles da corrente de interpretação chamada amilenista. O que isso significa? Eles acreditam que o milênio vai acontecer, ou seja, Jesus vai regressar durante o milênio, no meio do milênio. Por isso a expressão amilenismo. Então, eles acreditam que Jesus volta durante o milênio. A expressão amilenista não significa que eles são contra o milênio. Significa que eles acreditam que Jesus volta no meio do milênio. Uma segunda corrente de interpretação é chamada de pré-milenismo. E o que isso significa? Significa que eles acreditam que Jesus volta antes do milênio. A vinda de Jesus, segundo os pré-milenistas, inaugura o reino de 1000 anos de Cristo. Por isso que são chamados pré-milenistas. E a terceira interpretação sobre o milênio são chamados pós-milenistas. Aqueles que acreditam que Jesus voltará depois do milênio. A questão aqui, se você observar bem, é a forma como a interpretação bíblica é feita. Alguns acreditam que Jesus vai voltar antes
do milênio começar. Alguns vão acreditam que Jesus vai voltar durante o milênio, no meio do milênio. E outros acreditam que Jesus vai voltar pós-milênio, ou seja, depois que o milênio já foi estabelecido. E na realidade, quando olhamos para a Bíblia, existem evidências para as três formas de interpretação. As três formas de interpretação, até determinado ponto, estão certas, mas a partir de um determinado ponto estão erradas. Então, quando a gente leva isso em consideração, eu percebo a importância de ler a revelação de Apocalipse com duas óticas. A ótica histórica, ou seja, Apocalipse efetivamente aconteceu, foi um fato, foi uma verdade para a história da igreja do primeiro século, mas ao mesmo tempo Apocalipse é uma revelação profética, simbólica, que aponta que o que aconteceu no primeiro século continuará acontecendo de forma progressiva na história da humanidade, até que todos os fatos finais sejam cumpridos e estabelecidos. Então, quando nós vamos ler Apocalipse com essa ótica, isso contribui muito para aumentar o nosso entendimento, aumentar o nosso discernimento. Eu não posso ler a mensagem do Apocalipse acreditando que essa mensagem só foi para um determinado tempo da história. E ao mesmo tempo, eu não posso ler o Apocalipse acreditando que a mensagem só foi escrita para um evento, para um episódio futuro. Mas eu preciso juntar essas duas formas de entendimento, e isso amplia a nossa forma de ler e interpretar o Apocalipse. Então veja, muitas coisas aconteceram como prenúncio do que continuará acontecendo, só que em níveis cada vez mais intensos. A mensagem do Apocalipse já aconteceu, tá certo? Em partes, tudo que foi escrito aqui foi o que a igreja sofreu no primeiro século, debaixo do governo, da influência do Império Romano, mas ao mesmo tempo é um prenúncio, é um anúncio daquilo que continuou acontecendo ao longo da história humana e continuará acontecendo em níveis e intensidades cada vez maiores. Então é importante que você perceba que a linguagem profética, a linguagem que aponta para o fim dos tempos, ela sinaliza algo que já aconteceu, tá certo? Mas ao mesmo tempo ela aponta algo que acontecerá em níveis cada vez maiores, em intensidade cada vez maiores. Em João capítulo 16, Jesus explica isso usando uma metáfora muito interessante. A metáfora de uma mulher que está próxima a dar à luz. Veja o que Jesus disse, João 16, 21. Quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste, porque chegou a hora de sofrer. Mas, depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do sofrimento. Ou seja, Jesus está mostrando que uma mulher que está prestes a dar à luz, ela entra num período de sofrimento. Por quê? Porque ela vai aumentar as contrações vão aumentando de intensidade e diminuindo o intervalo de tempo. Ou seja, o sofrimento da mulher que está prestes a dar à luz vai aumentando em intensidade por causa das contrações e diminuindo em relação ao tempo. Por quê? Porque essas contrações vão acontecendo em intervalos de tempo cada vez mais curtos. E essa linguagem de Jesus para mostrar que uma mulher que está próxima da luz fica triste por causa do sofrimento, mas que também se alegra depois quando a criança nasce, é a linguagem que cabe perfeitamente para o fim dos tempos. Então nós vivemos uma sequência de fatos que estão aumentando em intensidade, mas ao mesmo tempo diminuindo em intervalos de tempo cada vez menores. E todos esses fatos apontando para a certeza, para a realidade da volta de Jesus. Então, essa imagem que vocês estão visualizando
mostra bem isso. Nós estamos vivendo um alerta do fim. O que isso quer dizer? O fim dos tempos está se aproximando. Como uma mulher que está grávida, próxima da luz, os sinais estão se multiplicando, as dores de parto estão aumentando, só que num intervalo de tempo menor. Eu me recordo que há mais ou menos 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós tínhamos uma série de episódios, uma série de sinais na sociedade de um modo geral, tínhamos uma série de sinais na natureza, nas relações humanas, mas eram sinais que aconteciam uma vez ou outra. Mas de um tempo para cá, de 7, 5, 3 anos para cá, esses sinais foram aumentando, acontecendo numa intensidade de vezes muito maior e num curto espaço de tempo entre um e outro. Então, esses são fortes indícios de que Deus está emitindo um alerta que o fim se aproxima. Então, quando a gente olha para essa realidade, nós precisamos discernir sinais, porque discernir sinais é a chave para a interpretação do Apocalipse, para a interpretação daquilo que acontecerá no fim. Então, sinais da volta de Jesus, eles não servem para fixar datas, eles servem como suporte para você discernir e interpretar o que está por vir. Veja o que está escrito em Lucas 12, dos 54 a 56. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando sopra o vento sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu? Como não sabeis então discernir este tempo? Veja que Jesus está perguntando a uma comunidade que sabia interpretar, sabia prenunciar quando haveria sol, quando haveria chuva. Ele percebia as mudanças climáticas com uma facilidade enorme. E por que eles percebiam? Porque os sinais, o vento sul, mostrava para eles que haveria calma. Em contrapartida, quando eles viam nuvens no ocidente, eles diziam: a chuva vai vir, vai chover. Então Jesus pega esse exemplo para mostrar para eles que as pessoas que não sabem discernir o tempo são pessoas que vivem em função de circunstância. O que isso quer dizer? São pessoas que vivem em função de momentos, e os momentos, as circunstâncias da vida mudam radicalmente. Os sinais não devem servir para fixar datas. Os sinais sobre a volta de Jesus devem servir para suporte na interpretação, suporte no discernimento do que está acontecendo. Então, o capítulo 20 do Apocalipse, ele é a continuação do julgamento que agora está sendo estendido à serpente, agora está sendo estendido ao dragão, Satanás, que será vencido, e o engano que ele promoveu nas nações, o engano que ele gerou influenciando líderes de nações inteiras, nunca mais acontecerá. A sentença para Satanás em Apocalipse 20 é que o nível de influência que ele exerceu sobre todas as nações do mundo, influenciando lideranças a serem ímpias, a serem pagãs, a multiplicarem a iniquidade e a maldade, nunca mais acontecerá. Esse é o texto de Apocalipse 20. Então, eu quero ler com você do verso 1 ao 3 de Apocalipse capítulo 20. Então vi descendo do céu um anjo que tinha nas mãos a chave do abismo e uma corrente pesada. Ele agarrou o dragão, aquela velha cobra, que é o diabo ou Satanás,
e o amarrou por 1000 anos. Então o anjo jogou o diabo no abismo e trancou e selou a porta, para que ele não enganasse mais as nações até terminarem os 1000 anos. Depois desses 1000 anos, é preciso que ele seja solto por um pouco espaço de tempo. Veja, o que João está vendo, depois de que o anticristo foi jogado no inferno, depois que o falso profeta foi jogado no inferno, o apóstolo João vê um anjo que tinha uma chave do abismo na mão, que tinha uma corrente pesada, que aprisiona o dragão, a serpente, que é o diabo, e lança ele, como diz a palavra de Deus, no abismo, tranca esse abismo. Olha a expressão, o diabo foi lançado, a porta do abismo foi trancada e foi selada. Então quer dizer que há uma sentença a Satanás, emitida aqui em capítulo 20 do Apocalipse, uma sentença muito clara, né? Onde o diabo vai perder o seu poder de influência sobre as nações durante 1000 anos, e depois será solto. E a gente vai entender que ele vai ser solto para uma ocasião muito específica. Versículo 4 do capítulo 20 diz o seguinte: em seguida vi alguns tronos, e os que estavam assentados neles receberam o poder de julgar. Vi também as almas das pessoas que tinham sido degoladas porque haviam anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Elas não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, nem tinham recebido o seu sinal na testa ou na mão. Essas pessoas tornarão a viver e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, o texto mostra que as pessoas que foram martirizadas, que foram perseguidas e mortas por causa do seu testemunho fiel a Jesus, essas pessoas ressuscitam, essas pessoas, elas passam a reinar com Cristo durante os 1000 anos. E elas são consideradas fiéis por 2 motivos. Elas mantiveram testemunho a Jesus e elas não aceitaram a marca da besta, o sinal da besta na mão ou na testa. Então essas são as pessoas que vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Quer dizer, haverá um tempo de descanso, quer dizer, haverá um tempo de reparação, de recompensa por todo o sofrimento que os fiéis da terra experimentaram. E esse texto, ele tem uma conexão com o texto de Hebreus, quando o texto de Hebreus vai apontar um descanso, uma reparação ao povo de Deus que foi fiel. Então, em Hebreus 4, eu quero mostrar isso para você, versículo 9 e 10, diz o texto: assim, ainda fica para o povo de Deus um descanso, como o descanso de Deus no 7º dia. Porque quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Olha que interessante, irmãos. O texto de Hebreus 4 vai falar que resta um descanso para o povo de Deus. E que descanso é esse? É um tempo de reparação, é um tempo onde eles experimentarão recompensas por sua fidelidade a Deus. Como diz o versículo 4 de Apocalipse 20, eles reinarão com Cristo, tá certo? E olha que ponto importante aparece aqui. Esse descanso, esse período de reparação, ele é equivalente ao 7º dia, equivalente ao tempo que Deus constituiu como descanso. E é importante observar que Deus não considerou apenas um dia, porque
No Kairos, no tempo de Deus, nós já aprendemos isso. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, há um pai da igreja, um dos primeiros discípulos, dos discípulos de Jesus, eles são considerados pais da igreja. E havia um pai da igreja chamado Irineu. Esse pai, ele recebeu esse nome não é porque ele era o líder de toda a igreja, não. Ele era uma figura influente, importante, era um estudioso das escrituras. E Irineu acreditava que assim como Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, assim acontecerá com o mundo no final dos tempos. O mundo viverá 6 dias de plena operação e no 7º dia haverá o milênio, o descanso, né? E a gente sabe que se um dia é como 1000 anos, Irineu acreditava que esses 6 dias de trabalho representa 6.000 anos de existência do mundo. Ok? E se a gente pega desde a criação do mundo, lá em Israel hoje é ano 5.779, porque os judeus não zeraram, eles não reiniciaram a contagem dos anos a partir de Cristo. Pelo contrário, eles mantiveram a contagem dos anos. Então, quando a gente olha para essa realidade, nós percebemos que esse período de descanso é um período prometido, é um período de reparação, é um período onde a terra vai descansar da maldade humana, a terra vai descansar de toda a crueldade, né, feita. O ser humano vai viver, como diz o texto, uma condição muito favorável. Aqueles que foram fiéis a Cristo, aqueles que andaram fielmente segundo a palavra do Senhor. E depois do milênio? Depois do milênio, eu gostaria de ler com você o versículo 7 a 10, que mostra exatamente o que vai acontecer. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como grãos de areia na praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, entre onde o monstro ou a besta e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Então, do versículo 7 ao 10 do capítulo 20 do Apocalipse, está mostrando que depois de 1000 anos, Satanás é solto. Ele vai ter um poder de influência limitado sobre as nações, vai enganar as nações para que haja a batalha do Armagedon, para que haja a batalha de Gog e Magog, né? A influência política sobre algumas lideranças, para que essas lideranças se juntem e ataquem o exército, ataque, aliás, a cidade santa, Jerusalém, Israel, como nós já aprendemos. Então, depois de 1000 anos, é que vai acontecer essa batalha, que vai ser duramente, um combate muito duro, aliás, e uma sentença de derrota muito pertinente, muito inquestionável contra o diabo e os seus seguidores. Tanto é que o versículo 10 afirma que o diabo foi jogado, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Veja, ele estava preso no abismo por 1000 anos. Foi solto, juntou as nações, tentou ir contra Israel, foi derrotado e aí do abismo ele foi lançado. Depois que saiu do abismo e enganou as nações, ele foi lançado definitivamente no lago de fogo e enxofre, local onde já estavam a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Então, nós percebemos aqui que
existe uma sequência de fatos que eles fazem parte de todo esse histórico, né, do estabelecimento do reino milenar de Cristo. E depois dessa derrota de Satanás, a Bíblia aponta que haverá uma ressurreição. Só que esta ressurreição, ela tem muito a ver com uma condenação. Esta ressurreição não é a ressurreição para a vida. Esta ressurreição é onde as pessoas receberão corpos incorruptíveis para sofrerem para sempre no inferno, porque a oportunidade deles demonstrarem a sua fidelidade a Cristo já tinha sido passada, e eles não fizeram isso. Então eu quero te mostrar aqui o texto de Apocalipse 20, versículos 11 e 12, que diz assim: Então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foram vistos mais. Vi também mortos, tanto importantes como humildes, que estavam em pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Veja, eles são ressuscitados e eles comparecem diante do trono. E diante do trono são abertos livros, no plural, e aberto o livro da vida, ou seja, aquela porção das Escrituras que vão servir para mostrar as falhas, mostrar os erros, os registros, né, dos equívocos dessas pessoas que serão sentenciadas a viver para sempre num lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, como diz a palavra. E eu quero terminar aqui fazendo um convite muito importante a você. Veja que em Apocalipse 20, no verso 15, o último versículo desse capítulo, fala que quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo. E eu quero dizer que o que faz o meu, o seu, o nosso nome estar escrito no livro da vida é o reconhecimento da obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, do perdão que Jesus trouxe para a humanidade na cruz do Calvário. João 3,16 diz que por Deus amar o mundo, amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Essas pessoas aqui em Apocalipse 20 estão perecendo. Por quê? Porque não acreditou que Jesus era o Filho de Deus. Porque não acreditou que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas pessoas foram ressuscitadas para a vergonha eterna, para serem lançadas no lago de fogo e enxofre. Veja, um lugar que foi destinado para Satanás, para o anticristo e para o falso profeta. E pessoas vão para lá porque não acreditaram que Jesus veio ao mundo, que Jesus sofreu na cruz, morreu, ressuscitou, para trazer o perdão de Deus, para trazer a remissão de Deus. E por não crerem, essas pessoas foram condenadas a viver uma eternidade completamente distante de Deus, uma eternidade completamente alheia a Deus, uma eternidade que elas vão viver num lugar de choro e ranger de dentes, junto com Satanás, junto com o anticristo e junto com o falso profeta. Tudo por quê? Porque não creram que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que faz os nossos nomes estarem escritos no livro da vida? O reconhecimento de que Jesus é o Cordeiro que tira o seu, o meu, o nosso pecado. Veja, Jesus não exigiu de nós uma perfeição.
Ele não exigiu de nós que nunca falhássemos, mas Ele exigiu de nós fidelidade, amor, reconhecimento da obra que Ele fez na cruz. Então eu quero, nesse momento, te convidar, você que me acompanha nessa transmissão, a fazer esta decisão, a ter não só uma decisão com teu coração, mas a ter uma confissão pública de que Jesus é Senhor sobre a tua vida. E por que isso é importante? É isso que vai fazer o teu nome estar escrito no livro da vida. Não são os nossos méritos, não são as nossas boas ações, não é a quantidade de cestas básicas que você entrega, não é a quantidade de pessoas que você está ajudando na pandemia, não, nada disso é capaz de nos fazer pessoas cujos nomes estão escritos no livro da vida. O único gesto, a única atitude que foi capaz de fazer isso, foi o sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Então eu quero te convidar nesse momento a orar comigo, a pedir que o Senhor transforme essa realidade, que Ele mude a sua realidade, que o seu coração seja um coração desejoso, cheio de expectativa pelo regresso de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por entender que sinais são discernimentos que nos ajudam a interpretar o fim dos tempos. Obrigado, Senhor, porque está escrito que o Senhor veio ao mundo para nos dar vida e vida em abundância. O plano do Senhor não é que o ser humano seja destinado ao inferno, mas o plano do Senhor é de salvar, de libertar, de curar. Mas infelizmente, Senhor, muitos ainda resistem a esse plano. Muitos ainda duvidam deste plano. Muitos ainda trabalham, Senhor, com muita resistência àquilo que o Senhor fez. Por isso eu te peço que neste momento, o Espírito da verdade, o Espírito da profecia, o Espírito do testemunho de Jesus, toque cada coração. Espírito Santo, convence-nos de que o Senhor é o único caminho, de que Jesus, Tu és a única verdade e a única vida. Que todas as pessoas que nos acompanham nessa transmissão sejam tocadas e constrangidas a viver diariamente um relacionamento verdadeiro, genuíno com o Senhor, reconhecendo a Tua obra perfeita de perdão na cruz e por causa disso ter o Seu nome escrito no livro da vida, Senhor. Obrigado por esta ocasião, obrigado por esta palavra, por este culto. Nós Te damos graças, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe grandemente. Que esta palavra tenha trazido vida, esperança, ânimo. Que sobre você haja a convicção de que o teu nome está escrito no livro da vida. Deus te abençoe.